Bem, pessoal, agora sim vamos abrir o fenômeno de reflexão, né? Na nossa videoaula anterior era para mostrar agora que a onda, pessoal, representada no quadro, ela sai e adentra do quadro, sai do plano e adentra. A parte que sai a gente representa como linha contínua, é a crista. E a parte da onda que entra no quadro é o vale, crista, vale, a onda fica fazendo esse movimento. Na reflexão, pessoal, em ondas, obedecem à mesma reflexão em óptica. Só que, lógico, os nomes são diferentes. O que nós fazíamos em óptica era incidir um raio, esse raio tocava a superfície refletora e se refletia. Chamávamos de raio incidente e raio refletido. Agora, nós chamamos de onda incidente, pessoal, e onda refletida. Onda incidente e onda refletida. Vale a primeira lei da reflexão, só que agora para a óptica geométrica, gente. Vale a primeira lei da reflexão em óptica, só que agora também em ondas. A onda incidente, a reta normal e a onda refletida são coplanares, estão contidos em um mesmo plano. E qual era a segunda lei da reflexão, pessoal? O ângulo de incidência I era igual ao ângulo de reflexão R. Gente, essas leis permanecem, tá? O que difere são as propriedades. Na reflexão, gente, são duas propriedades. Primeira, na reflexão, a velocidade, o comprimento de onda e a frequência não se alteram. A única coisa aqui, pessoal, vai mudar de direção. Um satélite, pessoal, nada mais é do que, entre aspas, um espelho gigante que reflete as ondas que nós incidimos sobre ele, tá? As três características permanecem imutáveis: velocidade, comprimento de onda e frequência. A segunda diz que a fase de uma onda pode ou não se alterar, pessoal. Pode acontecer uma reflexão com inversão de fase ou sem inversão de fase. Mas o que nós definimos como fase? Eu fiz aqui uma onda, pessoal, e coloquei pontos nas cristas e nos vales. Repara que a distância entre pontos, entre números aqui, pessoal, 1 e 3, vale 1 lambda. 3 e 5 também vale lambda, 5 e 7, a distância também corresponde a um comprimento de onda, assim como a distância de 2 a 4, assim como a distância de 4 a 6. Todos esses pontos que eu citei, de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, de 2 para 4, de 4 para 6, estão separados por números inteiros de lambda, pessoal. Distância desse ponto a esse ponto, do 1 ao 3, corresponde a 1 lambda. Distância do ponto 1 agora para o ponto 5, 2 lambdas. Do ponto 1 agora para o ponto 7, são 3 lambdas. Todos os pontos que estão distanciados a números inteiros de lambda, pessoal, dizemos que são pontos em fase. Então, se a distância entre esses pontos for o número inteiro, n, 1, 2, 3, inteiros de lambda, dizemos que esses pontos estão em fase. Então, o ponto 1 e 3 estão em fase. O ponto 1 e o ponto 5 estão separados a 2 lambda, número inteiro, também estão em fase. Ponto 1 ao ponto 7 estão separados por 3 lambdas, número inteiro de lambda, estão em fase. Assim como 2 e 4 estão separados por 1 lambda, distância de um vale ao vale, né? 2 ao 6, 2 lambdas, também estão em fase. Mas e distância entre o ponto 1 e o ponto 2, pessoal? Vale quanto de lambda? Lembra da nossa aula anterior? Distância de uma crista a um vale? Vale meio lambda. É o número fracionado de comprimento de onda. Meio. Pontos que estão separados a números fracionados de lambda, dizemos que são pontos em oposição de fase. Olha aqui como a gente representa esses pontos. 2n menos 1. Gente, o que seria esse termo 2n a menos 1? É um número ímpar.
Jogando qualquer número, pessoal, inteiro, natural, em n, o nosso número aqui, 2n é menos 1, o nosso termo, sempre vai ficar um número ímpar. 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. 1 de meio lambda, fracionado. 1 de meio lambda. Jogo n igual a 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. 3 de meio lambda, que é 1,5, fracionado. Então, se pontos estão separados a meio lambda, 1,5, 2,5, 3,5, estão em oposição de fase. Gente, acontece aqui que pode, então, mostrar reflexão em um termo real, no mundo, né, visível para nós, em cordas. Essa situação que pode ou não variar a fase, pessoal, de uma onda, nós mostramos com cordas. E olha como fica. Dentro de reflexão em cordas, eu tenho duas formas. Não disse que na segunda fase pode ou não se alterar? Porque depende da extremidade que essa onda vai refletir. Depende da região, da superfície onde essa onda vai refletir. Se a extremidade for fixa, pessoal, o que nós chamamos de rígida, inerte, se a superfície refletora for mais rígida que a onda, for mais inerte que a onda, dizemos ser uma extremidade fixa. E olha como acontece a reflexão. Essa é a onda incidente, a onda que está indo na extremidade. Bateu, gente, após a reflexão, se a extremidade for fixa, repara, gente, crista estava indo e está voltando vale. Pontos em oposição de fase. Toda vez que a extremidade for mais rígida, mais inerte que a onda, na reflexão, dizemos que ocorre inversão de fase. Então aqui, ó, ocorre inversão de fase. Inversão de fase. Mas e se a extremidade for móvel? Marcos, como assim a gente vai mostrar uma corda com uma extremidade móvel? Simples. A gente pega e fixa uma argola aqui, pessoal. E essa argola pode se mexer, pode fazer a movimentação. Então eu vou incidir uma onda, essa onda vai bater na nossa argola, essa argola vai vibrar, fazer uma reflexão na onda sem inversão de fase. Então, se a extremidade for menos rígida que a onda, menos inerte, eles adoram essas palavras em enunciado exercício, tá, gente? Menos inerte, menos rígido que a onda reflete sem inversão de fase. Então, aqui, extremidade móvel, não ocorre inversão de fase. Inversão de fase. Uma coisa que vale a pena falar para vocês, pessoal, é que existe uma expressão exclusiva para o cálculo de velocidade em cordas. É o que nós chamamos de equação de Taylor. Vou colocar aqui em cima, tá? Essa equação de Taylor só é válida para o cálculo de velocidade em cordas. Só vale para a expressão velocidade em cordas, gente. E olha como ela é. A velocidade de uma onda em cordas é dado pela raiz quadrada da tração, tensão na corda, pessoal. Tração ou tensão na corda dividido por μ. E esse μ representa densidade, mas densidade linear. Gente, não é densidade volumétrica, tá? O μ aqui, ó, densidade linear, é a razão entre a massa da corda pelo comprimento. Massa, lógico, né, em quilograma e comprimento em metro. Então, o T, tensão na corda, ou tração, né? Vou colocar aqui tensão.
E o Mi nós chamamos de densidade linear da corda. Linear, e não volumétrica, hein, gente? Linear da corda. Belezinha? Então, pessoal, cuidado, hein? O Mi não é densidade volumétrica da corda. O Mi é densidade linear da corda, tá, gente? Bem, assim nós fechamos o nosso fenômeno dito reflexão. Para aproveitar, gente, esse tempinho, né? A gente está tentando fazer aulas gravadas aqui de 15 a 20 minutos no máximo, gente. Eu vou fazer outros dois fenômenos que são exclusivos da teoria ondulatória. Reflexão aconteceu em óptica geométrica e aconteceu aqui em ondulatória. Refração, que é o nosso vídeo-aula do próximo, a nossa próxima vídeo-aula, também acontece em ondulatória e dentro da óptica geométrica. Mas esses dois agora, difração, gente, deixa eu apagando aqui, e interferência, são fenômenos exclusivos da natureza ondulatória da luz, gente. Só acontece em ondas. Difração e interferência. Então vamos aproveitar esse tempinho que nos resta e vamos passar esses dois fenômenos. Deixa eu apagar aqui. E o que seria difração, gente? A difração é a capacidade, é o poder que uma onda tem em contornar obstáculos. Então vamos imaginar agora o nosso próximo fenômeno, difração. É a capacidade que uma onda tem em contornar obstáculos. Então vamos imaginar aqui uma parede, pessoal, e essa parede espaçada, tem um orifício aí, uma fenda, tá? Essa distância entre essa parede é o nosso orifício. E eu vou incidir uma onda como eu havia feito em reflexão. Lembra, pessoal? Crista, linha contínua, vale, linha tracejada, crista, linha contínua e por aí diante, né? Vale, crista, distância entre duas cristas sucessivas ou entre dois vales, lambda. Vou fazer aqui, tentar fazer em linha reta o mais perfeitinho possível. Reparem que esse orifício, gente, tem um tamanho. E esse tamanho eu vou representar com D minúsculo. O D, então, vamos colocar aqui, é a nossa fenda, ou também chamada de orifício. Fenda ou orifício. Essa fenda permite que aquela onda passe pela parede. Essa fenda permite que aquela onda passe pela parede, pessoal. E essa onda que passa, ela forma uma nova onda, gente. Essa nova onda possui as mesmas características da onda antes de atravessar a parede. Ou seja, possui mesma velocidade, mesmo comprimento de onda e mesma frequência. Mas o que há de novo na difração? Reparem, gente, que antes de atravessar, ela estava vindo, essa onda, nessa direção. Após a difração, olha o que acontece. A difração muda a direção de propagação da onda, gente. Ela se torna uma nova onda com novas direções. A difração tem como base característica essa, mudar a direção de propagação de uma onda. Mas isso não acontece em todos os orifícios. Para que isso aconteça, pessoal, o tamanho do orifício tem que ter a mesma ordem de grandeza que o comprimento de onda. O tamanho do orifício tem que ser próximo ao comprimento de onda. Então, não acontece espontaneamente, de qualquer maneira. O tamanho do orifício tem que ter aproximadamente a mesma ordem de grandeza
do comprimento de onda, gente. Aqui há alguns autores que divergem dessa ideia, pessoal. Outros autores dizem que se o tamanho da fenda for muito menor que o comprimento de onda, também é válido. Então, dependendo do autor, pessoal, você vai ter uma situação descrita ali, tá? Se a ordem de grandeza do tamanho do orifício for aproximadamente a mesma do comprimento de onda, acontece a difração. E quanto menor o orifício, mais acentuada é a difração. Tudo bem, pessoal? Gente, o outro fenômeno, a tal da interferência. Uma onda, na óptica geométrica, quando nós estudamos luz, uma luz com a outra não acontecia interferência. Lembra do princípio de independência dos raios de luz? Um raio de luz passava por dentro do outro sem consequência alguma. Já na teoria ondulatória, isso tem interferência, pessoal. Acontece aqui a interferência, tá? Então nós vamos mostrar aqui como que vai aparecer o fenômeno de interferência ondulatória. Interferência. Eu quero que vocês imaginem duas ondas em concordância de fase. Só que uma vindo da esquerda para a direita e a outra da direita para a esquerda. Cada uma com sua respectiva amplitude, ó. Vou colocar aqui A1, amplitude da onda 1, e aqui A2, amplitude da onda 2. Essas ondas se propagam na mesma direção, só que sentidos opostos. Quando elas se superpõem, pessoal, quando elas estão exatamente uma sobre a outra, se elas têm a mesma fase, acontece o que nós chamamos de interferência construtiva. Olha aqui, quando as duas estão exatamente uma sobre a outra, pessoal, aqui gera uma nova onda, diferente dessas duas, que possui uma amplitude resultante da soma dessas duas amplitudes. Nesse caso, dizemos que ocorre interferência construtiva. E depois, pessoal, do acontecimento, cada uma segue o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Ó, a onda 2 segue o seu caminho, a onda 1 segue o seu caminho. Cada uma aqui continua o seu movimento como se nada tivesse acontecido. Olha, a onda 2 estava lá, depois da interferência, ela está aqui, ó. A onda A2. E aqui está a onda A1. Isso nós dizemos ser interferência construtiva. Construtiva. Pessoal, mas e se ela se encontrasse em fases distintas? Vamos colocar aqui, ó, o próximo desenho. Vou apagar ali, né? Vou usar isso aqui. Se elas estivessem, então, vindo em mesma direção, sentidos opostos, mas em fases distintas, ia acontecer essa situação, ó. A1, vou colocar que vinha por baixo, e A2 por cima. A1 aqui, A2 aqui. Vindo em sentidos opostos. Essa com velocidade de propagação para cá e essa com velocidade de propagação para cá. O que ia acontecer na superposição? Quando uma estivesse exatamente sobre a outra, gente? O que nós chamamos de interferência destrutiva. Eu fiz a 1 aqui um pouquinho maior que a 2. Então, na interferência, ó, ia gerar uma nova onda. Essa nova onda, pessoal, possui uma amplitude resultante da subtração das duas amplitudes, tá?
Aqui a gente pode colocar em módulo, tá? A1 menos A2 ou A2 menos A1. Eu fiz A2 aqui porque A2 é maior que A1. Se eu tivesse colocado A1 menos A2 em módulo, não teria diferença nenhuma, gente. O engraçado é que depois da superposição, cada uma continua o seu caminho como se nada tivesse ocorrido, gente. A2 continua. Então, depois da interferência, não muda velocidade, não muda comprimento de onda e não muda frequência. Elas permanecem como se nada tivesse acontecido. Aqui, então, resulta em interferência destrutiva. E assim a gente fecha essa aula, tá, gente? A nossa próxima aula, a gente vai ver refração. Até mais, galera!